seja bem-vindo! História da literatura pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e estamos hoje com mais uma leitura importante, que é esta, sim, A Vida Não É Útil. Ailton Krenak, da família Krenak, que vive às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, pensador, ambientalista, professor honoris causa da Universidade de Juiz de Fora. Ailton Krenak reúne aqui palestra e entrevista dentro desse livro e trata do óbvio, a questão ambiental, nossa relação com o planeta e o que podemos fazer para evitar a tragédia, que seria a extinção de nossa raça e do próprio planeta, não nessa ordem. Essa é uma obra que é um texto composto de 5 partes. Não se come dinheiro, a máquina de fazer coisas, sonhos para o fim do mundo, o amanhã não está à venda e a vida não é útil. São os apontamentos do indígena Ailton Krenak a respeito da nossa relação com o ambiente, a respeito da nossa noção de humanidade. E logo no início do livro, lemos: quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens, me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e penduramos na parede, para mostrar que somos mais bravos que ele, além da matança de todos os outros humanos que estavam aí só para nos suprir de roupa, comida, algum abrigo. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos foram devastando tudo ao seu redor. O que vai ser discutido nessa primeira parte, obviamente, é o sistema econômico que vem desde a Revolução Industrial 1, passando pelo neoliberalismo, capitalismo selvagem, globalização, até hoje. E esse é um sistema que acaba consumindo nossas bases naturais, nossas fontes de vida. Sim, tá? Lá pelas tantas dessa primeira parte, Krenak sugere que coloquemos os donos do Banco Central dentro de um cofre e que eles fiquem vivendo lá com as economias deles. Mas ele lembra que não se come dinheiro. Tá? São 4 itens importantes nessa primeira parte. A questão Covid, que isolou pessoas e nos faz rever essa noção de humanidade. Covid-19 que só atingiu pessoas. Isso faz 2. Lembrar a nós, dentro do planeta, que nós somos vulneráveis. 3. A necessidade de desenvolver a agroecologia, a permacultura. 4. É citado o trabalho de James Lovelock e seu projeto Gaia, que foi muito criticado no século XX, no final dele, e que agora se tem noção disto, que a Terra é um organismo vivo. E nós não fazemos parte dele como alguém que está sobre o planeta. Somos o resultado dele, o resultado de bilhões de anos de história, de vivência, e o ser humano tem destruído aquilo que é a base de sua vida, e o planeta claramente responde. Diz Ailton Krenak nessa primeira parte: hoje essa cultura de revoluções de povos que se movem, derrubam governos, criam outras formas de governança, não tem mais sentido. Nem na América Latina, nem na África, nem em continente nenhum. Isso porque os governos deixaram de existir. Somos governados por grandes corporações. Quem vai fazer a revolução contra as corporações? Seria como lutar contra fantasmas. Então, o que globalização, mais recentemente falando, o que globalização, neoliberalismo e a economia ligada às tecnologias nesse século XXI nos trouxeram? O consumismo, o individualismo, a não ideia de pertencimento e uma busca incessante para fazer com que nossa economia estivesse mais estável antes de melhorar a vida no planeta. Essa primeira parte, Não Se Come Dinheiro, trata desta questão, que é o resultado da Revolução Industrial até agora. Tá? Essa maneira ruim, terrível de lidar com a atmosfera, a camada de ozônio, com o oceano, com a Terra e conosco próprios. Ao final, Krenak nos lembra: a vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta numa dimensão imaterial. A vida que a gente banalizou, que as pessoas nem sabem o que é e pensam que é só uma palavra.
Assim como existem as palavras vento, água, as pessoas acham que pode haver a palavra vida. Mas não, vida é transcendência, está para além do dicionário, não tem uma definição. Importantíssimo dizer isto: nossa relação com o planeta Terra precisa de ação conjunta, de uma consciência coletiva, noção de futuro em relação ao nosso clima e as mudanças que podem se tornar uma tragédia em relação à espécie humana e outras. O capítulo Sonhos para Adiar o Fim do Mundo traz: quando pergunto se somos mesmo uma humanidade, é uma oportunidade de refletirmos sobre a sua real configuração. Se ela convoca nossas redes e conexões desde a antiguidade. Ou seja, Krenak vai nos lembrar que as pinturas rupestres de 15, 20 mil anos atrás, com aquelas cenas de caça, podem representar mais do que a vida cotidiana, os sonhos. E isso é o valor muito importante desde a antiguidade até os dias de hoje, e que a comunidade urbana, ou os brancos, perderam. Sonhar em conjunto. De novo, entrar em conexão com o próprio planeta. Ele diz, numa certa altura desta parte, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo: mesmo que alguns coletivos humanos pensem para além da linha da água, são apenas uma amostra grátis dessa humanidade. Quem são os seres que pensam para além da linha da água? Gente como Ailton Krenak, pessoas que valorizam a ciência, que fazem campanha pelo uso sustentável da vida sobre o planeta, com a economia de energia, com a permacultura, com a reciclagem, etc, etc. Pessoas que pensam fora da linha da água são humanistas. Ele continua: precisamos evocar do meio disso alguma visão para sairmos desse pântano. Isso que as ciências política e econômica chamam de capitalismo teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de maneira incontrolável. Ele diz que a humanidade precisa se reconfigurar, entrar em conexão com esse organismo vivo. Krenak nos informa que em períodos do ano, principalmente na entrada da primavera aqui nos trópicos, o céu fica muito próximo da Terra e seu povo então costuma tentar levantá-lo novamente e tirá-lo dessa distância pequena, dançando e cantando. A tradição se chama Taruandê, que é a possibilidade de levantar o céu de novo e ampliar o horizonte. Ele diz: o que significa essa tradição milenar? Rever os conceitos de hoje para assegurar um futuro minimamente razoável. Se encararmos as coisas dessa forma, isso que estamos vivendo hoje não será apenas uma crise, mas uma esperança fantástica, promissora. O que estamos vivendo hoje é essa pós-pandemia e a necessidade de revisão de nossos conceitos em relação à ciência, em relação ao futuro, em relação ao coletivo, né? Insisto, as escolas têm grande responsabilidade nisso. Não é ela sozinha que resolve, mas ela pode ser a iniciadora desse processo, à medida que pode valorizar aquilo que é da comunidade. Você, educador, educadora, professor, coordenador, enfim, a comunidade que abraça a escola, pais, estudantes, precisam valorizar as atividades fora da sala de aula. Não que aquilo que esteja dentro dos livros não seja importante, óbvio, mas o que está fora também é. Não é preciso encarar atividades extracurriculares, extra-classe, como um evento que acontece fora dos dias da semana ou no período noturno. Essas atividades não podem ser encaradas como atividades simplesmente extra. Elas não são extra. Senão a gente vai acabar sempre delegando a essas atitudes algo fora do sistema comum, possivelmente descartável. A vida não é útil. Estamos falando das 5 partes que compõem essa história e vamos para a terceira, que é a máquina de fazer coisas. Sempre destacando que no discurso de Ailton Krenak, ao longo dos livros que escreveu, e esse não é diferente, a devastação das terras indígenas é tema importante para se desenvolver. O que nós fazemos, nós urbanos, em relação aos índios, que faz com que eles, dia após dia, se sintam excluídos, violentados, extintos, né? Como é a nossa relação com as comunidades indígenas? O que nós temos feito para preservá-las, para respeitar a sua tradição? Tá? É um pensar coletivo, é fazer denúncia, é procurar transmitir para quem está próximo essa ideia de preservação. Por isso que chama atenção para educadores, educadoras. Sempre a escola é esse lugar de trabalho.
e necessariamente ação conjunta dentro da escola, com todas as áreas, ou pelo menos metade delas. A máquina de fazer coisas. Krenak nos lembra que todos nós já fomos alguma coisa antes de sermos pessoas, de sermos o que somos. É possível pensar a floresta como entidade, assim como faz Sebastião Salgado, é o que nos lembra aqui no livro Ailton Krenak. Sebastião Salgado, que é fotógrafo e que em Minas Gerais conseguiu reflorestar uma região bastante grande em Minas Gerais, onde ele mora, denunciando não só a devastação, como também anunciando a possibilidade de restaurar. É possível sim, quando se pensa no todo, quando se pensa de modo amplo nos benefícios que a preservação da natureza nos vai dar. Eu sei que esse assunto está parecendo óbvio, mas estamos numa batalha, estamos numa guerra, que é essa avalanche de desmatamento, de incêndio na floresta, de captura de animais silvestres e de violência contra as comunidades indígenas. Isso precisa parar. Como fazemos isso num curto prazo? A vida política de sua comunidade precisa ser cobrada. Governantes de sua comunidade precisam ser cobrados em relação à questão do meio ambiente. Eleger figuras que apoiam essas plataformas, a educação, a ciência, é fundamental hoje para a nossa sobrevivência. Não é uma questão de opinião, não. A vacinação, terra não é plana, a questão das pescas predatórias, o lixo no oceano, o lixo na vida urbana. É preciso apoiar plataformas que valorizem esse tipo de humanidade, principalmente no quesito preservação da vida na Terra. Simples, né? Krenak nos diz nessa máquina de fazer coisas que desde a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo, somos levados a consumir tudo aquilo que é novo, tá? Então emporcalhando o planeta e acreditando que a novidade vai nos trazer essa noção de progresso. Não. Ele nos lembra que ao invés de montar mais carros elétricos, por que não colocar motores elétricos nos carros que já existem? E ele cita a experiência de Cuba, onde lá há veículos dos anos 1940, 1950, e eles estão lá sendo cuidados e funcionam muito bem até hoje. A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, é um pedido para que a gente olhe não só para nós próprios, mas olhar como eu interfiro na vida do outro. De que modo interfiro na vida de minha comunidade? Tenho feito o que é necessário ou só faço reciclagem do meu lixo? Ou só opto por comidas orgânicas? É só isso que eu tenho feito? Segundo o Krenak, a gente vai ficar sempre no ponto morto se a gente pensar sozinho, individualmente, que estamos preservando o planeta com minhas ações unitárias. Lamentavelmente não é só isso. É preciso de ação conjunta. Eu estou me repetindo, né? De novo, é preciso ação conjunta para preservar o planeta e valorizar as comunidades indígenas. Nesse sentido, nessa parte, a máquina de fazer coisas, Krenak reforça a ideia de que atitudes individuais, elas não serão suficientes para parar o desmatamento. Ele diz, a minha escolha pessoal de não derrubar a floresta não vai fazer com que esse processo pare. Tá? Isso é bastante importante, parece simples e precisa ser. Essa consciência e a ação de envolver muita gente nesse processo que é de preservar a floresta. Quando o ser humano se apropria de técnicas para lidar com a água, fogo, a terra, os minérios, o clima, quando ele se apropria dessas técnicas de modificação da natureza, ele perde a ideia de pertencimento. Quando se perde a ideia de pertencimento, até a vida própria do humano passa a ser descartável. Essa é a questão. Olhar para si, para o outro e depois tentar observar como a preservação do planeta vai me ajudar a progredir enquanto ser humano, né? A progredir enquanto humanidade. No item O Amanhã Não Está à Venda, Krenak nos lembra que há governantes que praticam a necropolítica à medida que as comunidades indígenas viram um alvo não só de aniquilação física, como de aniquilação de sua cultura. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus. Ele se refere então ao coronavírus de então. Um organismo do planeta respondendo a esse pensamento doentio de humanos com um ataque formal de vida insustentável. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado e a natureza segue. Já o homem vai sendo atacado. Ele reforça a ideia em O Amanhã Não Está à Venda, que é preciso abandonar o antropocentrismo, eu ia dizer o eurocentrismo também, né? E olhar para a nossa comunidade através do seu passado, através do seu folclore, através das suas necessidades, da sua arte também.
Nessa parte ele diz que é necessário pensar o dia de hoje para parar de vender o amanhã. O amanhã vai sendo vendido à medida que os prazeres individuais, o consumismo, etc, etc, vão tomando conta de nossas ações. Principalmente o desprezo pelos dilemas do planeta e em função daquilo que me satisfaz hoje, agora, nesse minuto. Tá? Então o amanhã não pode estar à venda. Em que medida pensar coletivamente alivia o meu peso de pensar sozinho tudo isso? Pensar sozinho sobre preservação das baleias, o lixo no oceano, a camada de ozônio, etc. Governantes que são antinatureza, que são negacionistas. Pensar sozinho deprime, isso a gente sabe. Mas pensar coletivamente pode ser, sim, uma saída para esse tipo de desgosto e de mágoa que a gente vive no momento de pós-pandemia. Tá? Então, o Amanhã Não Está à Venda trata dessa questão que é ilustrada por esse trecho. Tem muita gente que suspendeu projetos e atividades. As pessoas acham que basta mudar o calendário. Quem está apenas adiando compromissos, como se tudo fosse voltar ao normal, está vivendo no passado. O futuro é agora. Ele vai pedir, Ailton Krenak, para que a gente não pense em voltar ao normal nesse pós-pandemia Covid-19. Né? Se voltar ao normal, vai voltar como era antes e não vamos aprender nada com aquilo que se passou nesses últimos anos, com essas milhares de mortes pela Covid-19. A vida não é útil, é a última parte desse livro. O que há lá? Ele vai dizer que a humanidade devora coisas. E ele diz: acho gravíssimo escolas continuarem ensinando a reproduzir esse sistema desigual e injusto. Olha, lutar contra o capitalismo não é uma questão de opinião, ideologia, é de sobrevivência. Não digo colocar outra coisa no lugar, nem vou dizer o nome da outra coisa, mas rever esse conceito de capital e de relacionamento social, econômico e de oportunidades. Né? Isso é preciso fazer. Começa como? Revendo em que medida posso preservar o planeta com os meus consumos. E que ele pode devolver para mim o benefício da sua preservação e dos prazeres, do sonhar, da arte. O trabalho não pode ser o foco definitivo da vida de um ser humano. Não se pode viver apenas e tão somente pelo trabalho. Quando os brancos, relembra Krenak, encontram comunidades hoje que ainda vivem fora da Revolução Industrial, comunidades indígenas, isso causa ira nesses brancos. Porque é possível encontrar pessoas hoje, como os indígenas, mundo afora, que vivem para além desse processo de trabalho físico, de venda da força de trabalho, nossa vida urbana, nosso estresse, etc, etc, etc. Tá? Então, é preciso trabalhar na vida urbana? Sim, claro. Comece, se possível, optando por aquilo que gosta. Mas também lutando por um sistema político-econômico que favoreça essas escolhas. Escolher aquilo que eu gosto de fazer, as habilidades que posso desenvolver, e a vida então pode passar a ser mais útil. Sobre o título do livro e desta última parte, A Vida Não É Útil, ele diz: nunca vai ocorrer a um peixinho que o oceano tem que ser útil. O oceano é a vida, mas nós somos o tempo inteiro cobrados a fazer coisas úteis. É por isso que muita gente morre cedo, desiste dessa bobagem toda e vai embora. Uma vez me perguntaram por que tantos jovens indígenas estão se suicidando. Porque eles estão achando a vida tão cretina e essa experiência aqui tão insalubre que estão preferindo ir para outro lugar. Eu sei que falar disso é doloroso, mas muitas famílias perderam crianças, meninos, adolescentes, mas a gente não precisa ter medo de nada, nem disso. Então, quando se anuncia na capa de um livro A Vida Não É Útil, é uma ironia, é claro, um sarcasmo em relação ao discurso hipócrita e terrível desse mundo urbano, vamos dizer assim, globalizado, tá? Esse sistema que valoriza o capital apenas por si só e não as pessoas. E esse sistema faz com que a gente desconsidere a vida como útil. Não há tempo para viver? Muita gente vai dizer, mas é preciso trabalhar, pagar os boletos, pagar a conta. Sim, eu concordo, óbvio. Mas quando vai haver um sistema político-econômico que faça com que pessoas também tenham tempo de viver? Quando? Vamos ficar torcendo para que as energias voltem, as energias venham do céu, das nuvens para mudar o planeta? Ou vou, como se faz aqui no Ocidente, esperar morrer para ser feliz? Ah, tem gente que acredita nisso. Quando acabar tudo isso vai melhorar, blá blá blá. Só que não. A gente precisa lutar para a vida aqui ser muito boa. Né? Lutar como? Compreendendo as necessidades do planeta e também
das pessoas que nele vivem. Ele diz numa certa altura dessa última parte: estamos transformando o oceano num depósito de lixo. Mas vocês certamente vão escutar um bioquímico ou um engenheiro espertalhão dizendo que tem uma startup que vai jogar um negócio na água, derreter o plástico e resolver tudo. Essa pilantragem orienta inclusive as escolhas de jovens que vão fazer especializações em universidades mundo afora e voltam ainda mais convencidos do erro. Voltam assim transbordantes de competência para persuadir os outros de que comer o mundo é uma ótima ideia. Interessante esse raciocínio, né? Ao invés de pensar uma maneira de fazer com que o lixo suma, é melhor pensar de parar de produzi-lo. Então, quando se tem esse tipo de ação, transformar o canudo plástico em canudo descartável, simplesmente não jogar papel no chão, essas atitudes individuais, segundo Ailton Krenak, elas não sustentam a ideia de que todo processo negativo vai ser eliminado. Se eu simplesmente parar de usar automóveis e evitar o combustível fóssil, eu não vou contribuir para que esse processo de destruição da camada de ozônio termine. Eu sozinho, de novo, não vou conseguir resolver dilemas da humanidade. O que eu vou conseguir é estresse, depressão. E em princípio não é essa a ideia. Tá? Em A Vida Não É Útil, o livro todo, o que se busca é acordar para aquilo que é o coletivo e entender que a Terra é um organismo vivo. Não no sentido de que existe vida sobre uma grande pedra. Fui claro? Toda ela é uma grande inteligência. E ela responde de acordo com as ações que esses humanos vêm fazendo. Terminando, o que nos resta é viver as experiências tanto a do desastre quanto a do silêncio. Às vezes nós até queremos viver a experiência do silêncio, mas não do desastre, pois é muito dolorosa. Nós, Krenak, decidimos que estamos dentro do desastre. Ninguém precisa vir tirar a gente daqui. Vamos atravessar o deserto. Temos que atravessar. Ou toda vez que você vê um deserto, sai correndo. Quando aparecer um deserto, atravesse. A Vida Não É Útil. Ailton Krenak. Boa leitura. Obrigado. Até mais.